Prazer grande, meus amados, te convidar mais uma vez para participarmos de mais um estudo bíblico, a palavra de Deus sendo lida e estudada sobre temas muito importantes, relevantes para a nossa vida espiritual neste tempo complexo, difícil, de tantas privações e de tantos isolamentos, que não estejamos isolados da palavra de Deus e muito menos de Deus. Não há isolamento em relação a Deus, a não ser o pecado. O pecado isola o homem em relação a Deus, diz Isaías 59. Nossa série de estudos sobre dons espirituais e ministeriais prossegue então em nossa escola de ensino teológico da Assembleia de Deus, escola bíblica dominical, para que possamos servir a Deus e aos homens com poder extraordinário. Efésios capítulo 4 e o versículo 11, nós lemos que ele, Jesus, deu para a igreja dons ministeriais. Literalmente o versículo diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Amém. Amém. O que é um pastor? O dicionário define pastor como alguém ou um indivíduo que leva os animais ao pasto e os vigia. Então não apenas leva ao pasto, mas vigia enquanto os animais se alimentam. Também define pastor como um guia espiritual. Se na primeira definição temos a literalidade de um ser humano cuidando de animais irracionais, na segunda definição nós vamos encontrar um guia espiritual. Logo, deduz-se que um ser humano que tem corpo, alma e espírito, conduzindo espiritualmente alguém. Para onde? Para o céu, para Deus, para mais perto, para o reino de Deus, para os pastos verdejantes da palavra de Deus. Então, a própria definição secular de pastor indica que realmente os pastores são guias espirituais, de seres espirituais, porque todos nós, seres humanos, somos seres espirituais, diferentes dos irracionais, que têm sim uma alma, mas ela não é racional. O ser humano tem uma alma racional eterna que precisa ser conduzida ao bom pastor e ao supremo pastor e também ao reino de Deus, aos pastos da palavra de Deus, a comida verdadeira que vai sustentar a sua alma. Agora, teologicamente, pastor é definido como alguém que recebeu a capacitação da parte de Deus, uma chamada individual, pessoal, íntima, espiritual, dada pelo Senhor nosso Deus, também chamada de unção por alguns. Esta capacitação vem para que este homem, este indivíduo realmente seja um instrumento nas mãos de Deus e execute o dom ministerial de pastor. Diferente então dos dons espirituais que estão a cargo e à disposição e são esporádicos para toda a congregação, os dons ministeriais estão afetos ao ministério. Portanto, pastor é alguém que foi capacitado por Deus para esse trabalho. Aqueles que são chamados por Deus para ocupar essa nobre função de pastor são considerados portadores de um dos dons ministeriais, então, mencionados em Efésios 4, como já lemos, e no versículo 11. Tal como os demais dons ministeriais, o de pastor é uma capacitação, então, espiritual, dada pelo Espírito Santo diretamente a alguns servos do Senhor, visando o quê? O cuidado do rebanho, a proteção do rebanho, porque, por definição, já vimos, pastor é aquele que leva o rebanho ao pasto, mas vigia enquanto as ovelhas se alimentam. O pasto do bom pastor. E o exemplo, o nosso referencial para sermos bons pastores é, naturalmente, o bom pastor, que é Jesus. Com certeza. Ele mesmo se qualificou, se identificou, melhor dizendo, como bom pastor. Lá em João capítulo 10, versículo 11, que diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Bom, as ovelhas animais, finalmente, depois de algum tempo, elas acabam sendo carneadas pelo pastor para dar vida, continuar alimentando a família do pastor e o próprio pastor. Mas Jesus fala de um outro relacionamento diferente do pastor natural,
de animais. Porque, reafirmando, tá? Os pastores, aqueles que cuidavam de ovelhas, faziam isso por quê? Porque a ovelha vai produzir para ele o leite, a lã e finalmente a carne também. Dessa forma, não tem outro jeito. Nós às vezes espiritualizamos demais e esquecemos esse pequeno detalhe. Agora, Jesus está dizendo, eu sou um pastor diferente. Esse pastor bom dá a vida pelas ovelhas. E nesse contexto em que Jesus falou essa palavra, nós temos que lembrar que no capítulo anterior, que é João capítulo 9, nós vamos ter um homem cego de nascença curado por Jesus em um sábado. Consequentemente, ele foi criticado pelos fariseus de então, e lá no versículo 34 do capítulo 9 de João, está escrito assim, responderam eles os religiosos, os fariseus de então, e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Expulsaram-no. Expulsaram da onde? Da comunhão da sinagoga, da comunhão da religião. Mas Jesus não vai expulsar ninguém. Então, nesse contexto, na sequência dos fatos, nós temos o capítulo 10. É bom lembrar que a Bíblia Sagrada originalmente não estava dividida em capítulos como nós temos hoje. Então, um relato sequente do apóstolo João. Após, então, este homem ter sido curado, criticado, entrevistado umas 3 vezes por aquelas autoridades, quem foi que te curou, por que ele fez isso, esse homem é um transgressor, é um pecador, finalmente ele vai dizer, olha, eu não sei se ele é pecador ou não, o fato é que eu era cego e agora vejo, ou seja, contra fatos não há argumento, etc. Foi o que ele disse, na verdade. Eles então ficaram irados e o expulsaram, que é o que muitos religiosos acabaram fazendo e fazem até hoje. Agora, Jesus disse então, nesse contexto, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na sequência de João 10, ele vai falar do mercenário também, aquele que não é pastor, e nem as ovelhas lhe pertencem. Ele está lá fazendo o trabalho temporário de um pastor, executando aquela função, mas só porque ganha um salário para isto. Isto reporta, isto aponta para alguns falsos pastores também, que até hoje existem, que fazem o que fazem para lucros pessoais ou vanglória ou algo assim, suas vaidades pessoais preencher. Agora, o Pedro vai dizer depois, lá na sua primeira carta, capítulo 5, que os obreiros, os pastores, devem fazer o trabalho do Senhor não por torpe ganância, mas inclusive sendo o modelo, o exemplo dos fiéis ou do rebanho. Capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições, participante da glória que há de ser revelada. Apacentai, então veja, presbítero, ancião e bispo e pastor são termos, na verdade, que se equivalem na Bíblia Sagrada. Então, verso 2 diz, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidados dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Aleluia! E ainda o verso 4, e quando aparecer o sumo pastor, o pastor maior, o pastor supremo, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Então, o verdadeiro pastor é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Essa consideração deve ser levada sempre em conta. Se, repetindo, os animais lá, em relação ao pastor que os cuidava, vai chegar um dia que ele vai acabar comendo a carne dos animais, vai ter que carnear, porque é para isso que ele cuida. Então, podemos dizer que as ovelhas morrem, não é isso? Em favor do pastor. Agora, Jesus está dizendo, eu sou diferente, eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora, mesmo se tratando dos pastores literais que cuidavam de animais, muitas vezes, como Davi, por exemplo, enfrentavam feras para defender o seu rebanho,
E algumas vezes eram até mortos mesmo por feras, em acidentes, naturalmente, não voluntariamente. Agora Jesus está dizendo, eu dou a minha vida voluntariamente. Vou repetir, os pastores humanos em relação aos animais, eles se morressem pelo rebanho é porque estavam tentando defender e foi um acidente. Agora, Jesus, morte de Jesus pelos seus filhos, pelos seus servos, por aqueles que ele salvou, por suas ovelhas, espiritualmente falando, não foi um acidente e ninguém forçou ele a isto, e nem um interesse pessoal, não. Mas ele deu voluntariamente por puro amor. Aleluia. É por isso que ele vai dizer que o mercenário é aquele que apenas ganha um salário para fazer o seu trabalho e quando vir o perigo, ele acaba fugindo como tal. E aqui o exemplo de Pedro trazendo para a igreja de então, estes presbíteros que deviam ser o exemplo para o rebanho. Ainda podemos ler Atos capítulo 20 e o versículo 17. Paulo estava passando próximo a Éfeso, lá numa cidade chamada, um lugar chamado Mileto. Então, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Observe, aqui Paulo está fazendo uma reunião ministerial, vamos dizer assim. Chamou os anciãos, que, como já dissemos, ancião, bispo, presbítero e pastor eram realmente pessoas que foram designados para terem função pastoral em relação à igreja do primeiro século. Onde eu quero chegar? Lá no versículo 28, a estes mesmos anciãos que foram convocados, chamados de Éfeso para virem a Mileto, ouvir o discurso, a orientação final de Paulo, porque ele está indo a Jerusalém e não os verá mais. Ele será preso dali, vai para Roma, não verá, pelo menos em um bom tempo, algumas décadas talvez pela frente. Então ele sabe que é uma despedida, não tem tempo de ir a Éfeso, então mandou buscá-los todos para uma reunião ministerial em Mileto. Lá no verso 28, então, concluindo, ele diz: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Observe, no versículo 17, ele chama os anciãos da igreja. No versículo 28, ele diz: pastoreai, aleluia, olhai por vós mesmo, e o Espírito Santo constituiu vocês. Não foi um seminário, não foi um ministério, não foi alguém, não foi o que indica, mas o Espírito Santo constituiu vocês como bispos. Essa palavra quer dizer supervisores do rebanho de Deus, para que vocês os apacentem, apacentar a igreja de Deus. Este é o trabalho específico do pastor, teologicamente, espiritualmente falando. Glória a Deus. Parece, repito, óbvio também, mas é importante frisar. Nosso exemplo maior continua sendo Jesus. Ele deu a vida pelas ovelhas. Se necessário for, devemos também sofrer. Agora, o mesmo Paulo fala do comportamento, do porte espiritual e moral do pastor, como pré-requisitos para que estes fossem, então, indicados ou então levados. Não há cerimonial de consagração com as pompas todas que nós vemos hoje, inclusive, por aí, né? Pessoas que são hoje consagrados, publicam em todos os perfis sociais das suas redes e etc, fotografam de todo lado, e há muita pompa em tudo, em toda essa coisa. Como se realmente ser consagrado, ser um pastor ou um obreiro, fosse uma vanglória, motivo de status social. Não, em absoluto. Realmente é um grande compromisso, um grande trabalho, uma unção, uma chamada espiritual, e devia realmente ser algo santo, verdadeiramente, com muito temor, inclusive, e não o que a gente vê por aí, que até nos entristece, mas deixa para lá, né? O comportamento. Os obreiros que foram honrados com tal dom devem se portar dignamente, como aqueles que velam pelas almas as quais cuidam. É o que lemos em Hebreus 13:17. Lemos lá o seguinte: obedeçam, é uma palavra às ovelhas, às pessoas que são lideradas por esses pastores. Diz lá: obedeçam aos seus líderes,
Algumas versões traduzem pastores. E façam o que disserem. O trabalho deles, pastores, é cuidar de sua alma. E disso prestarão contas a Deus. O verdadeiro pastor sabe que um dia dará contas diante de Deus. Então, ser pastor não é status social apenas, ter um título, uma credencial que abre muitas portas, hoje até diante de governos, de política, porque se tornou uma coisa meio ostensiva, ostentosa, né? Ser pastor. E aí o autor da Carta aos Hebreus continua dizendo: deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isto certamente não beneficiaria vocês. Ou seja, auxiliem os seus pastores, que eles façam o seu trabalho com mais destreza, com mais leveza, melhor ainda dizendo, né? Não seja um peso para o seu pastor, ajude ele, é o que ele está aconselhando aqui. Lá, a igreja do primeiro século realmente era um movimento mais do que uma organização, como vemos hoje. Essa ideia hierárquica dos cargos ministeriais que é comum em muitas de nossas igrejas. Não havia absolutamente nada disso. Tanto é que Pedro, sendo apóstolo, se considera presbítero como os outros, portanto, cuidador de ovelhas, supervisor do rebanho, aquele que cuidava também. Por causa disso, então, vivemos tempos realmente mais complexos, diferentes em todo sentido, tanto em relação ao mundo quanto em relação à própria visão ministerial de alguns que ou ampliam demais essa responsabilidade ou então não assumem completamente essa tal responsabilidade. Tá? Os pastores dos tempos bíblicos eram realmente gente humilde, sem muita formação cultural, você sabe disso, mas viviam de acordo com o Espírito Santo. É só nos reportarmos aqui Paulo novamente dizendo: olhai para o rebanho de Deus sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, escolhidos diretamente por Deus. Isso só pode acontecer num ambiente saturado, vamos dizer assim, do Espírito de Deus. Oh, que Deus nos dê, meus amados, cada dia mais essa saturação do Espírito de Deus em nossas reuniões, em nossos cultos, em nossa igreja, em nosso ministério, que verdadeiramente o Espírito seja o condutor real, supremo, capacitando pessoas, chamando-os com dom verdadeiro, aleluia, para a obra do ministério. Agora, são apresentados em 1 a Timóteo capítulo 3 também algumas qualificações para aqueles que almejam o episcopado. Episcopado, ou seja, ser um bispo, ser um pastor, ser um supervisor de almas ou da igreja. Os atributos exigidos para o pastor são encontrados então do versículos 1 ao 7 desse capítulo já citado. E lá na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, a página 1867, tem uma relação de 7 qualificações. Resumi algumas delas para você aqui neste momento que quero passar rapidamente. Olha, os padrões bíblicos do pastor, como vemos aqui em 1 Timóteo 3, 1 a 7, são principalmente na área moral e espiritual. Ponto. Glória a Deus. Para qualquer profissional liberal, não se exige essa questão moral ou espiritual. Você, quando vai consultar um médico, um dentista, ou vai levar o carro ao mecânico, ou pedir um trabalho de alguém de qualquer área do saber humano, você não se preocupa tanto com as questões espirituais e morais, se a pessoa vive bem com a família, se respeita, se tem uma só esposa ou não. Mas se você for a uma igreja, ouvir um pastor, um pregador, evidentemente que isso faz toda a diferença. Então, ser pastor, conforme as designações aqui, um dos requisitos é que ele seja moralmente íntegro. Glória a Deus por isso, né? E espiritualmente também sadio. Uma segunda característica, o líder cristão deve ser, antes de mais nada, exemplo para os fiéis. Paulo, em vários textos, menciona e se coloca como exemplo para os fiéis. Um deles é 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Aqui, no capítulo 4, verso 12, também ele aconselha Timóteo: ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo. Provavelmente ele era bem moço ainda, mas
Você, Timóteo, tem o compromisso de ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no procedimento, em tudo. Então ninguém vai desprezar a tua mocidade. Aí há outros vários textos onde Paulo também menciona a questão de o obreiro ser o exemplo. Nós temos encontrado muitas pessoas esquivando-se de ser o exemplo e apontando para Jesus. Não, olhe para Jesus. Ao contrário, a Bíblia diz que cada um de nós, obreiros, precisa ser o exemplo. Aleluia. No Antigo Testamento, Gideão também disse aos seus soldados: olhai para mim e fazei como eu fizer. Amém? Que tenhamos esta hombridade, como dizia alguém antigamente, ou que tenhamos essa fibra moral para dizer: siga os meus passos, eu estou indo certo, estou andando nas pisadas do mestre, eu sou o pastor que segue o bom pastor, então siga os meus passos, olhe para mim, como disse Paulo. Isso não é orgulho, não, é convicção, realmente, é convicção. Glória a Deus. O Espírito Santo acentua também grandemente nesse texto que a liderança, os líderes, precisam realmente ser um exemplo familiar, precisam estar comprometidos com a família. É o que diz o verso 2, verso 4 desse texto, e também Tito, capítulo 1, verso 2. O obreiro deve ser um exemplo para a família, sua família humana, mas também a família de Deus, com certeza. Que Deus nos dê, então, cada dia, pastores mais e mais comprometidos com a realidade espiritual, com a Igreja de Cristo, com o reino de Deus, para que possamos ver realmente a igreja crescer e livrar-se dos falsos mestres ou falsos pastores, que são mencionados também, chamados por Jesus de mercenários, aqueles que fazem por puro dinheiro. As igrejas atuais não devem, pois, desprezar as qualificações justas e exigidas por Deus para consagrar alguém ou reconhecer alguém como seu pastor. Tome cuidado para com essa realidade. Você que está sendo liderado por alguém, procure conhecer este alguém, se ele realmente tem esta fibra espiritual, chamado de Deus, capacitado por Deus, unção de Deus para ser pastor, em todo e pleno sentido da palavra. Desejamos isto para todas as igrejas, para todas as nossas congregações e todos os nossos queridos irmãos obreiros que tanto têm sofrido com este tempo de pandemia, de dores, de sofrimento, de isolamento, de ausência das ovelhas em suas congregações, em suas igrejas, e consequentemente o trabalho tem realmente duplicado e se transformado e se alterado. É por isso que dissemos e vamos repetir, a tarefa do pastor realmente é polivalente. Além de ensinar, aconselhar, evangelizar, hoje ele precisa fazer isso virtualmente também. Já não pode mais visitar como fazia há um tempo atrás. Então oremos mais a Deus como ovelhas que somos do rebanho do Senhor, para que Ele envie mais pastores comprometidos espiritualmente e a igreja possa crescer mais e mais, tanto no sentido numérico quanto espiritual também. Amém.